Aqui. Vamos lá, gente. Hoje falaremos sobre os decretos divinos em geral. Nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Esse é o terceiro módulo do nosso curso, em que nós estaremos falando sobre as obras de Deus. Nós já vimos o primeiro módulo, falamos sobre a religião. O segundo módulo, nós falamos sobre o ser de Deus. E agora nós falaremos sobre as obras de Deus. E uma das obras de Deus são os decretos divinos. E o que é isso, né? Decretos divinos. O que nós veremos sobre esse assunto está aqui na agenda. A natureza dos decretos divinos, as características do decreto divino e as objeções à doutrina dos decretos. Então, é isso que nós veremos hoje. Essa é a nossa agenda para hoje. Em primeiro lugar, então, falaremos sobre a natureza dos decretos divinos. E, definindo o decreto, nós precisamos entender que o decreto de Deus é o seu plano eterno, onde ele preordenou todas as coisas que acontecem. Então, o decreto de Deus é isso, né? É o plano eterno de Deus, e esse plano ele não foi elaborado no tempo, ele foi elaborado na eternidade. Então, Deus na eternidade, ele é eterno, né? Na eternidade, ele elaborou esse plano, onde ele preordenou todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que acontecerão. Então, esse é o decreto divino, o plano de Deus. Todos nós, creio que estamos familiarizados com a ideia de que Deus elaborou um plano, ele tem os seus propósitos, né? Os propósitos de Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus, né? A palavra de Deus trata várias vezes sobre esses decretos de Deus, né? Então, é um nome que é encontrado na Bíblia de várias maneiras, né? O propósito de Deus, né? Em outros momentos também a vontade de Deus. Então, na Bíblia nós vamos encontrar essa ideia com várias terminologias. Então, esse é o decreto de Deus, né? Deus controla todas as coisas. Nós sabemos disso. E se ele controla todas as coisas, é porque ele tem um plano definido com o qual, não só na criação, nem na providência, e nós falaremos sobre a providência nas próximas aulas, e dando um spoilerzinho, providência é a maneira com que Deus cuida e governa, né, a criação, né? A maneira com que ele mantém, com que ele cuida de cada elemento da criação. Essa é a providência. Então, o plano definido por Deus, não só, ele tem um plano que não engloba apenas a criação, a providência, mas também o processo da redenção. Na eternidade, Deus ele elaborou o plano da salvação. Tanto mais que Apocalipse vai falar sobre o Cordeiro de Deus que foi estabelecido antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o tempo existisse, antes que todas as coisas viessem a existir por meio de Deus, Deus já havia, né, decretado, planejado que Cristo viria para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Então, isso é algo que foi elaborado na eternidade. Por que é usada aqui a expressão o decreto e não os decretos, né? Porque existe apenas um decreto. É um decreto que inclui muitas particularidades. Por isso é que as pessoas usam os decretos, mas o mais comum, não é errado, porque o decreto ela tem várias particularidades, mas o termo correto é o decreto. E quando for falar de alguma particularidade do decreto, você ressalta aquela particularidade. Aí, e diz, esse aqui é decreto de Deus nessa particularidade. Esse aqui é decreto de Deus para a criação. Esse aqui é decreto de Deus para a redenção, de acordo com o assunto tal. Então, é um só decreto com muitas particularidades. E para elaborar esse plano,
Deus ele fez uso do seu conhecimento ilimitado. Nós vimos que Deus ele não tem limite nenhum. Tudo aquilo que ele tem de maneira infinita, inclusive o conhecimento de Deus é ilimitado, e ele fez o uso desse conhecimento ilimitado que tem de todos os tipos de coisas possíveis, todas as possibilidades existentes, né? Todas elas estão dentro do conhecimento de Deus, do conhecimento infinito de Deus. E dentro desse conhecimento de infinitas possibilidades, Deus reuniu em seu decreto somente as que realmente acontecem. Então, de todas as possibilidades, de tudo aquilo que poderia acontecer, Deus decretou, decidiu, planejou somente aquelas que realmente Ele quer que aconteçam, né? Hoje em dia, os filmes e tudo mais têm entrado numa intenção de multiverso, né? Multiverso. Como é que seria se tal coisa acontecesse ou se tal coisa não acontecesse? É possível que haja uma versão do Luiz completamente diferente ou semelhante num outro universo, né? Então, nós não cremos assim. Nós cremos que dentro das infinitas possibilidades de Deus, ele planejou somente aquelas que vão ou que acontecem. Deu para entender? Ficou claro? Vamos lá. O decreto abrange todas as obras de Deus na criação e na redenção. E inclui também as ações morais e livres do ser humano, inclusive as ações pecaminosas. Então, mesmo as ações livres, mesmo os homens sendo livres, mesmo os homens tendo uma determinada liberdade, ou os homens agindo de maneira pecaminosa, isso não frustra os planos de Deus, como nós já vimos em aulas passadas. De maneira alguma, essas ações más dos homens ou as ações boas podem frustrar os planos de Deus. Então, nós entendemos isso, que dentro do decreto de Deus, né, até mesmo as ações más dos homens, elas estão dentro, né, desse plano. Deus ele controla, inclusive, essas ações más dos homens. E a gente precisa entender agora sobre o pecado, e é um assunto muito sensível, embora o pecado tenha entrado no mundo com decisões e ações dos anjos e dos homens, e o pecado foi tido como certo, isso não quer dizer que o próprio Deus é que decidiu executar o pecado, né? Deus ele não decidiu pecar, ele não decidiu executar o pecado. E nós precisamos entender que o decreto de Deus quanto ao pecado, ele é permissivo, ou seja, Deus ele permitiu, nas infinitas possibilidades que Deus tem no seu arsenal infinito, né? Ele permitiu com que o pecado ele entrasse no mundo, né? Tanto mais que ele criou seres com a possibilidade de pecar. Deus ele criou seres com livre arbítrio. Embora aqui nós veremos um pouquinho daqui a pouco que esse livre arbítrio, né, se nós hoje temos livre arbítrio ou não, mas Deus ele criou, né, seres com a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus e a desobediência. Tanto mais que lá no Éden, Deus deixou muito bem claro, ó, Adão, tá vendo aquela árvore ali, do fruto do conhecimento do bem e do mal? É para você comer. O dia que você comer, você vai morrer. Primeiro você vai morrer espiritualmente, depois você vai morrendo fisicamente. Então não mexe aí. Fica quietinho, obedece, fica aqui com o pai e tá tudo tranquilo. O que Adão fez? Não, mas foi a mulher, mas quando a mulher comeu, não aconteceu nada, só aconteceu quando Adão comeu. Por quê? Ele era o representante, o líder da raça humana, né? Então ele comeu, acabou. Então, o homem e os anjos maus tinham livre-arbítrio, só que eles exerceram livre-arbítrio para o mal, né?
Então, o pecado entra no mundo porque o próprio Deus permitiu, não porque o próprio Deus decidiu executar o pecado. Deu para entender? Mais ou menos, né? Até para teólogos, isso é algo, é uma discussão que dura até hoje. Então, a gente não vai resolver isso na aula de hoje, podem ficar tranquilos. Então, essa é a natureza do decreto divino, né? A Deus, ele decretou todas as coisas que acontecem, e quanto ao pecado, o decreto de Deus é permissivo. Nas características do decreto, nós veremos um pouco de mais detalhes sobre o decreto divino. Mas até aqui, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? A gente pode seguir. A gente pode seguir? Tainá, tá dando para entender? Eu estou falando mais tranquilo, né? Mais ou menos. Ah, entendi. Vamos lá. Características do decreto divino. O decreto de Deus tem diversas características. Em primeiro lugar, ele está fundado na sabedoria de Deus. Ele foi fundado, ele foi planejado na sabedoria de Deus. Existe ser mais sábio que Deus? Não, porque a sabedoria de Deus é infinita. Né? Muito bom. Tá dando para entender que as aulas passadas estão dando mais base para essas aulas? É por isso que se alguém chega agora no curso, não vai entender nada. Né? Não vai entender nada. Então é importante as aulas passadas. Então está fundado na sabedoria de Deus. E embora existam muitas coisas nos planos de Deus que não entendemos, Deus elaborou os seus planos com sabedoria. Tá? Efésios, capítulo 1, versículo 11. Quem puder fazer a leitura, fique à vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Eu já facilitei aí na aula, já coloquei. Inclusive. Nós fomos também herança, predestinados segundo as coisas conforme o conselho da sua vontade. Bom, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A ideia aqui é mostrar que Deus fez todas as coisas, elaborou todas as coisas de acordo com a sua sabedoria. Não existe ser melhor do que Deus para elaborar e executar planos. Então, ele fez tudo de acordo com a sua sabedoria, que está apresentando a sabedoria de Deus nos planos que ele mesmo determinou. E aqui, né, esse aspecto é quanto à salvação. Mas isso serve para todos os elementos da criação. Nós também precisamos entender que o decreto de Deus ele é eterno. E por que o decreto de Deus é eterno? Uma pergunta aí. Quem quer responder? Por que o decreto de Deus é eterno? Será que é porque ele vai derrubar tudo? Também. E com dois também na criação, né? E dois na criação e ele é eterno. Boa, muito bom. Ele fundou antes da criação e ele é eterno. Então, se ele fundou antes da criação, ele fundou na eternidade. A ideia é essa. Tudo que Deus fez na eternidade é eterno. Esse é o sentido mais exato, né, da eternidade. Então, é eterno porque Deus ele elaborou lá na eternidade, sem que ainda houvesse o tempo. Inclusive, o tempo é parte do decreto de Deus. Então, foi estabelecido antes do princípio, né, como a Nath falou, envolve as coisas que acontecem no curso da história e sua elaboração é e permanece sendo um ato no interior de Deus. É algo que foi elaborado no interior de Deus e por isso é eterno no mais exato sentido. Essa aqui acho que é mais tranquila de abordar. Ele também é eficaz. Né? O decreto de Deus também é eficaz. Do jeito que ele foi planejado, ele vai acontecer. Ele dura para sempre. Tem a ver com a eternidade, né? Com ele ser eterno, mas é um aspecto
um pouco diferente. E embora que o decreto tenha sido feito por Deus, não quer dizer que tudo que Deus decidiu que vai acontecer será executado por ele. Então, Deus determinou todas as coisas, mas nem todas as coisas que Deus determinou serão executadas pelo próprio Deus, né? Porém, o que ele decidiu certamente acontecerá e nada pode alterar o seu propósito. Por mais que, dentro dos planos de Deus, tem coisas que homens e anjos é que vão fazer, ainda assim, tudo aquilo que Deus determinou vai acontecer. Por isso é que ele é eficaz, porque mesmo não sendo Deus fazendo de forma direta, mesmo sendo homem, mesmo sendo anjo, mesmo inclusive sendo a mula, né? Não sei se já ouviram a história de Balaão, a mula de Balaão, que Balaão era um profeta e ele foi convidado a profetizar. Ele era um feiticeiro e foi convidado a profetizar contra o povo de Israel. E ele tinha uma mula. E essa mula, né? Deus queria impedi-lo de profetizar contra Israel. E quem falou com Balaão foi a mula dele. Não faça isso. A mula falou com Balaão, né? Então, Deus, ele inclusive, para os seus propósitos, para aquilo que ele quer, pode usar até animais, pode fazer animais falarem, como lá nos filmes, né, sobre os animais e tal. Agora imagine uma mula falando, né? Inclusive, tem um pastor, que ele pregando e tal, ele falou, poxa, Deus usou a mula de Balaão e ele está usando um jumento, né? Esse jumento é quem está falando para vocês. Então, ele se chamou de jumento. Mas Deus, ele usa vários meios para realizar os seus propósitos, inclusive animais. Então, mas tudo vai acontecer do jeito que Deus determinou. Tudo aquilo que Deus determinou que vai acontecer do jeito que Deus determinou, né? Deu para entender, gente? Textos bíblicos que comprovam isso. Salmo 33, versículo 11. Vamos lá, gente. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Bom, o conselho do Senhor, né? O plano do Senhor dura para sempre, né? Os desígnios aqui são os decretos do seu coração por todas as gerações. Então, os planos do Senhor, eles duram para sempre, eles são executados, né, por todas as gerações, né, no decorrer da história, de acordo com a vontade de Deus. Provérbios, vamos lá. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muito bom. O que significa esse texto, gente? Pergunta. O que significa? E o homem planeja, mas é Deus que ele vai planejar aquilo, não é isso? Muito bom. Isso mesmo. A gente pode fazer um monte de planos, mas o que vai acontecer é aquilo que Deus determinou. Isso que a gente planejou acontecer do jeito que a gente esperava é porque está dentro dos planos de Deus. Não porque a gente elaborou um plano que Deus viu e disse, poxa, esse plano é espetacular, é muito bom. Eu acho que eu vou ajudar, né? Ou nem vou atrapalhar. Não, não é isso. Não é isso de maneira nenhuma, né? É porque estava dentro dos planos de Deus. Deu para entender, gente? Vamos lá. Mais um versículo aqui para esclarecer a gente. Quem achar pode fazer a leitura. Não seja negativo e... Isaías 46, versículo 10. Vamos lá, gente. Um de cada vez. O Júnior não pode. Desde o princípio, a que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Muito bom. O que é que o texto aqui está dizendo, gente? O que vocês acham? O que é que vocês acham que o texto aqui está falando? Desde o princípio anuncia o que há de acontecer.
desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, ou seja, as coisas que ainda não aconteceram. Prevalece sempre a vontade de Deus. Pode acontecer de forma, mas no final vai ser sempre tanto a direita que vai prevalecer. Exatamente. Exatamente. E isso tanto para as coisas que aconteceram e para as coisas que ainda não aconteceram. Então, a vontade de Deus sempre prevalecerá. Muito bom, gente. Vamos lá caminhar aqui. O decreto de Deus também é imutável, ou seja, ele não muda. Deus ele não muda de ideias, né? Às vezes na Bíblia aparece e Deus se arrependeu do mal que faria e não fez. O texto que a gente que será exposto hoje no domingo, Jonas 3, é um exemplo disso, né? E Deus se arrependeu daquilo que disse que faria e não fez. Será que Deus se arrepende? Muito bom, mas aí o texto está falando que Deus se arrependeu. Como é que a gente fica aí? Como é que a gente resolve esse problema? Então, gente, é estranho. Existe um problema linguístico aí, porque a Bíblia não foi escrita originalmente no português, ela foi escrita no hebraico. E as expressões que são usadas para descrever o suposto arrependimento de Deus é mostrar que Deus se compadeceu. Eles se arrependeram e Deus respondeu positivamente ao arrependimento das pessoas. E é interessante que Deus sempre fez isso. João 3,16. E Deus enviou seu Filho unigênito para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Deus ele enviou Cristo para todo aquele que confessar Cristo Jesus, se render a Cristo Jesus, não morra, né? Mas se arrependa, creia e tenha a vida eterna. Mesma coisa. Aquilo que Deus prometeu que vai fazer, ele vai fazer. Se você se arrepender, ele vai salvar. Então, a ideia aí não é que Deus se arrependeu. E aquilo já estava dentro dos planos de Deus. Deus, ele chama o arrependimento, você se arrepende, você esteve dentro dos planos de Deus. Então, quando vocês olharem Deus se arrependeu lá na Bíblia, entendam assim, e Deus se compadeceu. É diferente, né? Se arrepender do tipo, Deus falou que iria fazer algo, viu que não é legal e não fez. Não. Se compadecer quando você vê que o homem reconheceu a sua pecaminosidade, reconheceu a sua miséria e você responde positivamente a esse arrependimento. Então, tem essa diferença. Deu para entender? Então, Deus não se arrepende como homem. Né? A Bíblia usa essas figuras, né, humanas para Deus, né? Também, não para mostrar que Deus é semelhante a nós, mas que nós somos semelhantes a Deus, e para a gente entender um pouquinho, né, o que Deus sente, quem é Deus. Mas o arrependimento é algo que é inerente ao homem e não a Deus. Vamos lá? Os homens às vezes mudam os seus planos por várias razões, seja por considerá-los imprudentes ou por lhes faltar poder para executá-los. Porém, nenhuma das duas coisas acontece com Deus. Com Deus não acontece nenhuma das duas coisas. Deus não muda os planos por achar que são imprudentes ou porque ele foi duro demais. E ele também não muda porque tem poder para executar. Ele elaborou os planos de uma forma perfeita, sábia, né? E ele também tem poder infinito para realizar esses planos. Então, Deus, né, ele não muda o seu plano, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. E aquilo que ele decidiu fazer, ele vai fazer. Ele não é como a gente. Né? Fez um plano, poxa, eu acho que agora não dá para executar, não dá para fazer dessa forma. Deixa eu esperar um pouquinho, pensar um pouco melhor e depois, né, colocar esse plano para funcionar, para executar. Deus não faz isso. Deus não olha, não, que é o melhor. Não, Deus não tem isso. Ele
não muda e aquilo que ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Vamos lá, Jó. Jó, ele fala sobre isso. O que ele diz aqui? Né? Mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Deixa muito bem claro. Ninguém pode fazer Deus mudar de ideia. Ninguém. Ninguém. Nem o pecado, nem a queda de Adão fez Deus mudar de ideias, mudar os planos. Não, poxa, Adão pecou, meu pai, Deus coloca as mãos na cabeça, e agora, o que eu vou fazer? Poxa, o meu plano era que ele continuasse na minha presença, né? E agora, o que eu faço? Deixa eu elaborar aí um plano para a salvação. Não, não foi assim, gente. Se ele fez isso, então ele não é o Todo-Poderoso, ele não é onisciente, porque conhecer todas as coisas é você saber passado, presente e futuro. Né? Então, se Deus ele foi pego de surpresa, então ele não é o Todo-Poderoso. Então, ele não é um Deus soberano. Porque se a gente disser que, poxa, para tentar aliviar a barra de Deus, falar, poxa, Deus não sabia. Não, a gente não precisa aliviar a barra de Deus. Deus não precisa da nossa defesa. O que a gente precisa fazer é ir para a Escritura. Aquilo que Deus falou e pronto. Deixa Deus se defender. Ele sabe se defender sozinho. Mas a gente tentar aliviar, não, é que Deus, ele meio que não sabia, ou aconteceu e tal. Não, não. Isso não é nada disso. Não é nada disso. Tudo aquilo que Deus determinou vai acontecer. Lucas 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aqui, falando sobre a traição, né? Judas iria trair Jesus. E né, Jesus diz aqui, porque o Filho do Homem, na verdade, vai. Né? Quer dizer que a traição ela já havia sido predeterminada por Deus. Aquilo iria acontecer. Né? Judas iria trair Jesus. Mas ele traiu Jesus porque ele queria atrair Jesus. Era a maldade do coração dele. Por isso é que diz, ai de quem, né? Ou por intermédio de quem ele está sendo traído. Ai de quem? Porque ele é mau. Estava dentro dos planos de Deus, Deus permitiu, né? Mas quem está fazendo é mau. Está cometendo maldade. Ah, não, mas ele cumpriu os planos de Deus. Cumpriu os planos de Deus, mas pecou. Pecou. Ele é responsável pelo ato dele. Né? Atos, mais um texto bíblico que fala sobre Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vos o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Né? Jesus ele foi crucificado por mãos de iníquos, né? Pessoas más, porque estava determinado por quem? Por Deus. Então, a gente entende isso, que é imutável. Do jeito que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Vamos lá. O plano de Deus ou o decreto de Deus também é incondicional. O que significa ser incondicional? O plano de Deus é incondicional. O que vocês acham? Coitadinho do Gil. Mímica, né? Não. Ou Libras, né? Mímica ou Libra. Vamos lá. Incondicional. Quer dizer que não depende. Nenhuma opção, né? Acabou que aconteceu, vai prevalecer sempre com a coisa. Sim. Não é isso? Sim, é isso mesmo. Parece repetitivo, né? Mas são aspectos diferentes. Por quê? Sendo incondicional, quer dizer que Deus não apenas elaborou o plano, ele elaborou, inclusive, como o plano vai acontecer. Não apenas o que vai acontecer, mas como vai acontecer. Então, ele é incondicional. Né? E
ele não depende de alguma coisa que esteja fora dele. E, por exemplo, a gente pode pensar, as ações do homem estão fora dos planos de Deus, então, de alguma forma, pode atrapalhar. A desobediência ou a fé de alguém pode, talvez, né, atrapalhar ou ajudar os planos de Deus. Não, gente. Então, Deus ele determinou, né, tanto o que vai acontecer como as condições em que vai acontecer. Por isso é que ele é incondicional. Deu para entender? Atos 2, né? Atos 2, 23, a gente já viu, né? É um exemplo disso, né? Que mesmo, inclusive, as ações dos homens contribuíram para que os planos de Deus fossem executados. Deus é que definiu o que iria acontecer daquela forma. Não simplesmente algo que Deus disse, vai acontecer isso. Mas como vai acontecer? Não sei, mas vai acontecer. Não foi isso. Deus falou o que vai acontecer, ou determinou o que vai acontecer e como vai acontecer. Vamos lá, indo aqui para o sexto e penúltimo. O plano de Deus ele é todo abrangente. Eu vou procurar passar aqui de forma bem breve. Ele é todo abrangente, quer dizer que o decreto de Deus inclui o quê? As ações boas dos homens. Eu vou abrir aqui rapidinho. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui o que está dizendo? Que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E quem preparou essas boas obras? Deus. Aonde? Na eternidade. Então as boas obras, as ações más dos homens, como nós vimos aí no caso de Atos 2, 23, né? Tudo isso estava dentro dos planos de Deus, do decreto de Deus. Os acontecimentos contingentes ou acidentais. Não, foi acidente. Não foi acidente. Está dentro do decreto de Deus. Por exemplo, José foi vendido pelos irmãos. Estava dentro dos planos de Deus. Tanto mais que ele diz para os irmãos, tudo aquilo que vocês fizeram foi de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que vocês fizeram de mal, Deus transformou em bem. É isso que ele falou para os irmãos. Ele entendeu, ele tinha essa noção do decreto de Deus, né? Das obras de Deus. Ele tinha essa noção. Era uma doutrina presente no coração dele. Era uma crença, embora aquele talvez não chamava de doutrina, mas era crença, era a fé dele, né? Então, os acontecimentos aparentemente acidentais estão dentro do decreto de Deus. Os meios e o fim, né? Ou seja, os meios que serão utilizados e o fim, né, que esses meios irão levar também foi decretado por Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz aqui, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, o que Deus fez? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Qual é o fim dele ter nos escolhido? Nos escolheu, né, para sermos santos e irrepreensíveis perante a quem? A ele. Então, Deus ele define tanto os meios como os fins. Deus também define a duração da vida humana. Então, a duração da vida humana foi o próprio Deus que definiu. Então, vejam depois o texto bíblico aí que fala sobre isso. Inclusive, o lugar de habitação de cada ser humano. Você mora onde Deus determinou que você iria morar. Atos capítulo 17, versículo 26. Atos, versículo 17, versículo 26. Aqui diz o seguinte: de um só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos
previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, Deus fez a raça humana por intermédio, né, de um homem para habitar na Terra. Ele não definiu apenas, não, vão habitar na Terra. Não, ele definiu, inclusive, um lugar da Terra onde cada ser humano vai morar. Então, Deus, o decreto de Deus, ele é abrangente também sobre todas essas questões humanas. Então, até o lugar onde a gente mora, Deus é que determinou. Então, se você mora aqui em Vargem Grande ou em outro lugar, então é Deus que determinou que você iria morar aí. Estava dentro dos planos de Deus que você iria morar aí. Estava dentro dos planos de Deus que eu iria sair de Angola, lá da casa dos meus pais, e viria aqui para o Brasil. E hoje está morando aqui em Vargem Grande. Estava dentro dos decretos de Deus. Estava dentro dos decretos de Deus vocês estarem aqui nessa aula. Estava dentro dos decretos de Deus, dos planos de Deus. Vamos lá, gente. Sétimo e último, e a gente passa rapidinho para algumas objeções dessa doutrina, porque existem, inclusive, linhas teológicas, tradições teológicas que são nossos irmãos em Cristo Jesus, que discordam dessa ideia ou de muitas coisas dos decretos de Deus. Outra coisa que a gente precisa entender, quanto ao pecado, o decreto de Deus ele é permissivo, né? Então, torna o ato do pecado futuro, né? Uma certeza, né? Mas sem que o próprio Deus faça acontecer. Não foi Deus que executou o pecado, né? Deus decretou não impedir o ato pecaminoso da intenção do homem. No entanto, ele regula e controla todos os seus resultados. Então, Deus, ele decidiu, né? Ele decretou que ele mesmo não iria impedir a queda do homem, né? Mas ele controla e ele regula todos os resultados de acordo com o seu propósito. Atos, capítulo 14, verso 16. Quem achou pode ler aí, gente, por favor. Então, nas gerações passadas, permitiu que ele o que o texto diz aqui? Deus, ele permitiu, né, que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, de acordo com a sua própria vontade, cuja essa vontade é pecaminosa. É pecaminosa. Deu para entender, gente? Quanto ao decreto de Deus? Tem coisa que vai encaixando com o tempo, né? Tem coisa que a gente precisa entender, poxa, nos nossos raciocínios, poxa, Deus decretou isso, não decretou, como é que fica? O que a gente precisa entender é que Deus é Deus, já vimos os atributos de Deus, tudo aquilo que ele faz é justo, perfeito e bom, ainda que a gente não entenda. É isso que a gente precisa entender. Tranquilo, Valdir? Tranquilo? Vamos lá. Algumas objeções, né? Ou opiniões contrárias aos decretos de Deus. Existem várias, mas eu trouxe, e o livro aborda as 3 maiores objeções a essa doutrina do decreto, né? A primeira objeção é declarada como sendo inconsistente com a liberdade moral do homem. Porque se Deus decretou todas as ações do homem, então o homem não pode ser responsabilizado por suas ações. Então tem pessoas que vão dizer isso. Então se Deus decretou tudo, né? Deus planejou tudo, então o homem... Como assim? O homem é livre, Deus planejou? Como é que isso funciona? Então, se é Deus que planejou, então o homem não pode ser culpado por algo que não foi ele que planejou. Fica essa dúvida para algumas pessoas. Tem pessoas que falam, não é possível. Se Deus decretou, então não é possível. Então a gente não pode ir para o inferno. Deus se vira, nos salva, mas a gente não pode ir para o inferno. A gente não pode ser responsável por algo que a gente não planejou. Tem pessoas que vão olhar dessa forma. E a resposta aqui para quem pensa dessa forma, né? Para outras tradições cristãs, inclusive, que são arminianas, né?
Aí um dia eu explico isso para vocês, de arminianismo, calvinismo e por aí afora. Mas o que a gente precisa entender é que arminianos, mesmo pensando diferente, são nossos irmãos em Cristo Jesus. Tá? São nossos irmãos. E nós, presbiterianos, a nossa linha teológica é reformada ou barra calvinista, ou reformada calvinista, acaba sendo a mesma coisa. E nossos irmãos em Cristo, como, por exemplo, metodistas, assembleanos, algumas igrejas batistas, né? Elas têm uma outra tradição, elas têm uma outra linha teológica, diferente da nossa. Mas o denominador comum é o mesmo, que é Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Nós pensamos diferente, mas somos irmãos. Então, a resposta para quem pensa dessa forma, para as linhas teológicas que pensam dessa forma. Assim como Deus decretou os atos livres dos homens, ele também decretou que o homem é livre e responsável pelos seus atos. O homem é livre e responsável pelos seus atos. E a gente precisa entender isso. Deus nos criou livres. Né? Hoje, a nossa liberdade ela é condicionada. Né? Nós já não temos o livre-arbítrio, nós veremos isso daqui a pouquinho. E eu vou explicar a diferença nisso, mas o homem ele é livre, ele é responsável pelos seus atos. Então, existe a soberania de Deus, o decreto de Deus, mas também existe a responsabilidade humana. E a Bíblia ela não faz uma tentativa de aliviar a barra de Deus, ou tentar dizer, não é bem isso que Deus quer, ou Deus não quis trazer confusão. Ela não tenta necessariamente conciliar esses dois conceitos, entre a liberdade humana e a soberania de Deus que é vista nos decretos. Né? Mas não significa que são contraditórios. Eles não são uma contradição. Tanto mais que a Bíblia fala das duas coisas. Fala de um Deus que é soberano, que governa todas as coisas, e um homem que tem liberdade de ação e que é responsável pelos seus atos. E nós não podemos confundir também aqui liberdade da vontade, livre agência, com livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher entre Deus e o mal. O homem tem livre-arbítrio? O que vocês acham? O homem tem livre-arbítrio? De forma natural. Por que o homem não tem livre-arbítrio? Tende ao pecado. Por que a gente tende ao pecado? Era só para testar. Né? Foi bem, passando o teste. Então, livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre Deus e o mal. Lá no Éden, quando Adão escolheu o pecado, ele escolheu de forma definitiva. Acabou com o livre-arbítrio. Ele exerceu o livre-arbítrio dele para escolher o mal. E a partir do momento que ele escolheu o mal, sendo nosso representante, toda a raça humana escolheu o mal e é afetada pelo mal, pelo pecado. Está dando para entender? Então, livre-arbítrio, como Adão tinha, nós não temos mais. Porque a nossa tendência é para o pecado. Tanto mais que as coisas boas que nós fazemos sem Cristo são abominação diante de Deus. Por quê? Porque nós não fazemos com a intenção de obedecer a Deus e não fazemos para a glória de Deus. Só isso já é um pecado. Porque Deus nos criou para quê? Para a sua glória. Então, se nós deixamos de fazer as coisas baseados no propósito para o qual Deus nos criou, é um pecado. Então, pessoas fazem coisas boas, sendo pecadoras, sem Cristo, elas estão fazendo algo que é bom, mas que não glorifica necessariamente a Deus. Está dando para entender? O que é que nós temos hoje? A livre agência. Então, a nossa liberdade hoje é condicionada e nós só podemos agir livremente de acordo com a nossa natureza, que é sermos pecadores. O que nós temos hoje é a livre agência, a capacidade que nós temos de fazer escolhas, né? Você escolher onde morar,
você escolher com quem casar, você escolher qual curso fazer. Isso é livre agência, não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre Deus e o mal. Isso a gente não tem. Por isso é que Cristo veio. Por isso é que Cristo veio, para nos dar vida. Se vocês estiveram no sermão de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, né, nós estávamos mortos. Morto não fala, morto não reage. Foi necessário Deus nos dar vida. Né? Então, nesse ato de Deus dar vida, não existe livre-arbítrio. Você está morto, Deus te deu vida. Ponto. E essa vida depende de você? Não, depende do próprio Deus. Ele é que deu. Aí já não tem mais a escolha, eu estou te dando vida de novo, como dei para Adão. Se você não me escolher, aí acabou. Não tem mais salvação para você. É completamente diferente. Então, a gente não tem livre-arbítrio, a gente tem livre agência. Né? Tem essa diferença, livre-arbítrio e livre agência. Ficou claro, gente? Deu para entender? Tem arminianos vão crer de forma diferente. Vão falar, não, a gente tem sim livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio. Pelagianos, né, que é uma linha teológica herege, que crê em coisas absurdas, vão falar, não, a gente tem livre-arbítrio. Tanto mais que a gente pode ir até Deus, por nós mesmos. Nós não perdemos essa capacidade. Eu sozinho consigo ir até Deus. Tem os semi-pelagianos que creem que Deus faz metade do caminho e você faz a outra metade. Então, Deus faz uma parte, deixa aí também. Aí você vai. Isso é heresia. Tanto mais que não fomos nós que fomos até Deus. Cristo é que teve que vir. A humanidade, a terra, a criação. Cristo é que veio. Né? Deus teve que descer. Não é o homem que vai até Deus. É Deus que vem até o homem. É Deus que se apresenta ao homem. É Deus que salva. Então, nós perdemos essa capacidade de escolher entre Deus e o mal. Por isso é que o próprio Deus é que teve que vir para nos dar vida. Deu para entender, gente? Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui para a gente terminar. Outra objeção. Essa doutrina despoja o homem de todos os motivos para procurar a salvação. Se Deus decretou tudo, então o homem sentirá que não precisa se preocupar com o futuro, nem se esforçar para buscar a salvação. Porque se a sua destruição já foi decretada, seus esforços não fazem sentido. Se sua salvação já foi decretada, então pode negligenciar todos os meios de salvação. Tem pessoas que vão pensar dessa forma, já foi tudo decretado. Então, se eu sou salvo, Deus já decretou lá a minha salvação, meu nome está escrito lá no livro da vida antes da fundação do mundo, então beleza, eu vou viver do meu jeito e tal, não importa, porque no final eu serei salvo. E aquele que não é salvo, poxa, eu sou salvo. Não deixar viver do meu jeito. No final de tudo eu vou para o inferno mesmo. É mais ou menos isso que essas pessoas creem, né? Não, você não pode falar isso. Não fala isso, porque senão assim você tá... Poxa, a pessoa não vai buscar Deus, não vai se esforçar. Só que aí a gente elimina a graça, né? Elimina a graça. A graça, Deus é que atua no coração para a pessoa buscar o próprio Deus. Esforço humano, em vão. Vamos lá, resposta rápida. O decreto oculto de Deus não pode ser regra de ação do homem. Devemos ser guiados pela lei e pelo evangelho. Então, você não sabe quem não é salvo e quem é salvo. Você pode ter a certeza da tua salvação, mas você não tem certeza se, por exemplo, alguém que é muito perverso, né, um político muito ruim, você não sabe se ele é salvo. Você não sabe. Então você não pode ficar do tipo, tranquilo. Então, a gente falou
Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a quem? Deus. E as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que as cumpramos. Então, aquilo que Deus nos revelou não é da nossa competência. Não é. O que é da nossa competência é aquilo que Deus revelou, principalmente na Escritura. Então, não utilizem aquilo que Deus não revelou como base. Já que Deus... Não, a gente não pode fazer isso. Nós temos que ser guiados pela lei e pelo Evangelho. Deus decretou não apenas o destino final do homem, mas também os meios que a conduzem. Os decretos associam os meios e fins, e os fins são decretados como resultados de meios. Isso incentiva o esforço ao invés de desencorajá-lo. Então, se eu sou salvo, ao invés disso me desencorajar a viver de acordo com a vontade de Deus, isso me encoraja. Porque Deus me salvou para isso. Deus me salvou para ser santo e irrepreensível diante dele. Ele me deu poder pelo Espírito Santo para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, isso me encoraja. Eu não preciso mais viver do meu jeito mal. Hoje eu posso viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje eu estou em Cristo e, de maneira nenhuma, eu vou deixar a Cristo ou Cristo vai me deixar. Isso me incentiva, isso me motiva e não me desencoraja. Deu para entender? Vamos lá, terceira e última, para a gente fechar. Tem pessoas que vão dizer, essa doutrina faz Deus o autor do pecado. Se Deus decretou o pecado, então ele deve ser considerado o autor do pecado. Tem pessoas que vão dizer isso? Não, se você está falando que Deus decretou todas as coisas, então ele decretou o pecado. Então ele é o autor do pecado. Tem pessoas que vão falar isso. E a resposta para essas pessoas é a seguinte: isso não é possível. Porque o próprio Deus, ele é santo e ele mesmo proíbe o pecado. E a Escritura realça a pureza moral de Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus ele não pode pecar. Então Deus ele criou seres com a possibilidade do pecado, mas ele mesmo não peca, ele não pode pecar. Faz parte da natureza de Deus. Tem uma única coisa que Deus não pode fazer. É pecar. Deus não pode pecar. É impossível, porque não faz parte da natureza dele. É impossível. Deu para entender, gente? Uma nota importante para a gente fechar. O problema da relação de Deus com o pecado continua sendo um mistério, que não conseguiremos resolvê-lo plenamente. A gente precisa entender que, não, Deus não é o autor do pecado. Não é o autor do pecado. Ele é santo. Ele decretou tudo? Sim, decretou tudo. Mas ele que foi o autor do pecado? Não. Ele decretou todas as coisas? Sim. Ele decretou o pecado? Não necessariamente. Ele permitiu. Estava dentro do decreto de Deus. Ele permitiu. Mas não quer dizer que ele é o autor do pecado. Porque ele não pode pecar. Sim. Esses decretos de Deus, no final de todas as coisas. Porque Deus sabe no final de todas as coisas. Então, lá no final, o decreto dele, por exemplo, o decreto de Deus foi que Valdir não seria salvo. Tá? Mas Valdir não seria salvo por vontade de Deus, por decreto dele que eu não seja salvo, se permitir entender. Ou por lá no final de todas as coisas, eu já saber da minha própria, digamos, escolha de aceitá-lo ou não. E aí, a aceitação de Cristo na minha vida seria, digamos, de minha própria escolha ou de uma intervenção dele para eu escolher? Entende? O porquê ele determinou, né? A determinação dele seria baseada, embasada nas minhas próprias, algumas escolhas minhas, digamos assim, na minha conduta de vida, mas que ele já sabe a minha vida, o futuro da minha vida, o final da nossa, de todas as vidas, né? Todas as almas, por essas escolhas, ou só para ficar claro,
É Deus que escolheu isso em cada um, por cada um. Como nós seríamos salvos ou como não. Só para terminar. Sim. O que a gente precisa entender quanto ao pecado, o que a Bíblia diz? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Se Deus, lá no Éden, decidisse não salvar Adão, como ele foi salvo, e Deus, inclusive, deu uma promessa, né, que a semente da mulher esmagaria a semente da serpente, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, foi uma promessa. Aí nós temos o chamado proto-evangelho, que é o primeiro evangelho. Adão creu naquela promessa e foi salvo. Aquela promessa era Cristo, então ele foi salvo por meio de Cristo. Eva também foi salva por meio de Cristo. O que acontece é que todo homem, ele nasce pecador. E se Deus não salvar nenhum pecador, ele continua sendo justo e bom. O que acontece é que Deus, na sua soberania, ele resolve salvar alguns desses que merecem a condenação. Ele decide ser gracioso. Não que ele falou, ó, esse aqui eu vou mandar para o inferno e esse aqui eu vou salvar. Não, ele disse, esse aqui eu vou salvar porque os outros já estão condenados pelo próprio pecado deles. Mas essa escolha seria escolha dele ou uma oportunidade a todos? Por exemplo, eu decido dar a oportunidade de eles escolherem ou eu estou decidindo escolher eles? Ele é que escolhe. Ele que escolhe. Ele é que escolhe. Aí fica complicado. Aí acabou pra mim. Sabe por quê? Aí ficou a minha cabeça. Todos pecaram. Todos estão mortos. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Lá. Aqui diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é um morto? O morto não é um cadáver. Ele não tem reação. Então, todo homem, espiritualmente, ele é morto. Quem é que decide dar vida? É Deus. Deus decidindo dar vida, não tem como ele te dar vida para você morrer de novo. Então, para você, né, escolher ao próprio Deus, ele primeiro tem que dar vida. Mas só que Deus não dá vida para você escolher o pecado. Ele dá vida para você escolher a ele. Então, esse ato de dar vida foi decisão de quem? Minha? Não. Foi decisão do próprio Deus. Então, o próprio Deus é que escolheu dar vida. O texto diz aqui, ele vos deu vida. A gente não merecia, ele é que decidiu. Ele é que nos deu vida. É isso que o texto bíblico fala. Ele não dá para todos, só para quem ele escolhe. É complicado. É complicado. Essa questão de Deus escolher para quem ele dá a vida. Entendeu? Porque, no meu ponto de vista, quando Deus diz assim, Deus deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Eu pensava assim, está dando uma condição de escolha para aquele que aceitar, entendeu? Olha, a oportunidade de vocês serem salvos, eu estou dando a vocês, meu filho. Agora, quem crê vai ser salvo. E é isso que o texto diz. Quem não crê já será condenado. Agora, assim, eu estou dando, mas eu já sei quem vai ser salvo. Entendeu? Isso que me confunde. Eu estou dando meu filho unigênito para todo aquele que não crê, mas aquele que crê, eu já escolhi esse que vai crer e esse que não vai crer. Entende? Como se fosse uma decisão de Deus. Olha, eu estou dando Jesus, estou dando meu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Mas aquele que for crer, ele vai crer porque eu quero que creia. Isso que me embaralha a mente, entendeu? Sim. Mas aí... Posso falar uma coisa? Eu não sei, eu também não tenho muita cabeça nisso. Porque é complicado mesmo, né? Brincadeira, isso é brincadeira. Para todo mundo, Deus veio, certo? E deu vida a quem escolheu.
Agora, uma pessoa que está morta, não tem nem como acreditar. Eu acredito assim. Se a pessoa está morta, não tem razão. Então, primeiro Deus tem que escolher, tem que ser escolhido. Porque senão não tem. Agora, sei lá, eu acho que uma pessoa que já conhece a Deus, a Cristo, apesar que nem isso também não é possível, né? Porque muitas vezes a pessoa não está cansada, muita gente conhece, não está sabendo. Mas é um assunto muito, para mim também sempre dá na cabeça. Vamos lá. Essa... Não é que a gente até entende, mas não entende. Isso é aquele tipo de coisa que não é difícil de entender, é difícil de engolir, Exatamente. E aceitar. de aceitar. Olha só o que diz aqui ainda em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé também é dom de Deus, então. Então, tanto a graça como a fé são dom de Deus. Ele é que dá, ele é que decide dar. Vamos lá, outro exemplo. O livro da vida foi escrito quando? O que Apocalipse fala sobre o livro da vida? O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. O que é o livro da vida? É o livro daqueles que são antes da fundação do mundo. Quer dizer que antes, lá na fundação do mundo... Tudo bem, mas eu acho o seguinte, está escrito, mas para você entender é a mesma coisa. É difícil da gente Não engolir. resolve nada, está escrito antes ou depois, isso aí. Mas se está Para escrito... entender esse assunto... Sim, mas se está escrito é porque Deus Não, já tinha escolhido. a gente entende isso. Até aí tudo bem. Essa é a ideia. Não sei se está dando para entender, Valdir. Se já foi escrito antes da fundação do mundo, então Deus é que escolheu. Não, digamos que eu não entendi tudo ainda. Eu entendi sim o que você está querendo dizer. Mas, porém, o que eu não consigo entender é isso de ele já saber de estar escrito, tudo bem, já está. Mas por escolha própria dele. Né? Não porque ele sabe do que eu já faria nas minhas escolhas, entendeu? É isso que me confunde. Por exemplo, é claro que ele já sabe, porque é um Deus que conhece o futuro, passado e presente. Passado, futuro e presente. Ele já está lá no futuro quando tudo acabou. O livro já está escrito, já sabe sim. Mas, por exemplo, pelas minhas obras, pelos meus atos e escolhas. Não porque ele já determinou isso. Eu fiz isso, mas eu já determinei quem vai ser salvo, quem não vai, para quem dá graça, para quem não for. Isso me soa um pouco estranho, sabe? Esquisito. Por Deus, ele criar a própria criatura dele, mas ele mesmo escolher, eu vou salvar esse não vou. Entende? Por ele decretar isso. Decreto dele, eu vou salvar esse, como se diz, eu vou salvar esse não. Esse eu vou dar graça, esse eu não vou. Esse eu vou dar graça, esse eu não vou. Esse eu vou dar fé, esse eu não vou. Isso que me confunde aí. Então, Eu acho que isso que acontece? Sim. Eu acho que essa dúvida que a gente tem, que eu também tenho, é questionar Deus. Por quê? Por quê? Um e o outro não. É uma coisa que a gente não vai entender nunca. Eu acho. Tanto mais que em Romanos, se vocês lerem Romanos, a partir do capítulo 8, o próprio Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser e vou desprezar quem eu quiser. E Paulo questiona: será Deus, pois, injusto por causa disso? Porque o apóstolo Paulo era algo muito resolvido. Para a gente aí buga, mas para o apóstolo Paulo, Deus é injusto por ter escolhido uns, tanto mais que ele dá exemplo de Jacó e Esaú. Antes que eles fizessem coisa alguma, não dependeu de nenhuma obra deles, Deus escolheu quem? Jacó, desprezou Esaú. Ele é que escolheu. Porque se for do tipo, Deus previu no tempo que você iria fazer tal coisa, que você iria crer,
Então não é graça, é obra. E o que diz aqui o texto? Não de obras para que ninguém se glorie. Então, se Deus viu lá, ó, o Luiz vai crer, então, opa, nome, livro da vida, Luiz. Escolheu. Júnior, opa, não creu. Tá fora. Não foi assim. Porque se for assim, é obra. Deus depende das minhas obras para me salvar. Isso não é graça. Graça é quando eu não tenho mérito algum e ele decide me salvar. Então, é graça. E não a minha escolha futura. Então, se você crê em Cristo, algo você precisa ter a certeza. Se você crê em Cristo, se você o ama, não precisa estar, será que eu sou salvo? Não. Se você ama o Senhor, se você tem, mesmo com as tuas falhas, tuas limitações, você tem procurado viver de acordo com a vontade de Deus, você tropeça e levanta, você erra e se arrepende, você é um filho de Deus. Você é salvo. E o teu nome está escrito lá no livro da vida. Só que a gente não sabe quem está e quem não está. Por isso é que, qual é o método para a gente alcançar os salvos? Pregar o evangelho. Como crerão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo e Isaías trabalham isso. Como é que vão crer se não há quem pregue? Então, o método que Deus definiu que os seus eleitos serão salvos é a pregação. Então, a gente tem que pregar o evangelho para todo mundo, porque a gente não sabe quem é e quem não é. Mas, buga, porque a gente é humano, a gente parece injusto, mas eu não estou entendendo nada, mano. Só para avisar, eu deixei o fonezinho que você usa à noite, sabe? Carregando embaixo. Tá bom, obrigado, mano. Então, ele é que escolheu, ele é que decidiu escolher. É duro pra gente, mas a gente precisa aceitar, porque é o que eu disse, tudo aquilo que ele faz é justo, perfeito e bom, mesmo que a gente não entenda. Por isso é que eu falei que o tema de hoje, eu avisei, né?